Fala aí, galera, beleza? Davi Col falando, tudo bem? Estou com um recado aqui de mais importante que eu preciso dar pra você. Por favor, acompanhe essa ideia, fica até o fim. Se você é cristão, se você não é cristão, fica até o final. Deus te fez a imagem e semelhança dele. E hoje nós estamos no momento onde nós não conseguimos falar diariamente, face a face com Deus, por conta da nossa situação atual. A revelação divina afirma que, na volta de Jesus Cristo, as pessoas que se perderam e, portanto, vão ver Jesus Cristo, mas depois vão morrer para sempre, vão olhar várias pessoas que elas conhecem, amigos, vizinhos, gente que ela conhecia na academia, gente que ela conhecia na faculdade, no trabalho, que vão estar lá salvos com Jesus Cristo e viverão para sempre com Ele, entendendo tudo que aconteceu e tudo com clareza. E essas pessoas vão olhar e falar: poxa, o fulano de tal tá lá, ele passou tanto tempo do meu lado e ele nunca me falou, nunca me ensinou sobre isso, nunca falou a verdade sobre isso. Então, por favor, acompanhe essa ideia até o final, tá bom? Deus, em todo momento da trajetória humana, Ele levantou pessoas específicas para falar verdades importantes para aquele tempo e para os tempos futuros. Eles são os profetas, certo? Existem os profetas maiores e os profetas menores. Existem os profetas canônicos e os não canônicos. Os canônicos são os que têm seus escritos escritos na Bíblia. Eles escreveram coisas que foram parar na Bíblia porque Deus quis. E os não canônicos são profetas de Deus, que também muitos deles têm muitos escritos, mas que não foram parar na Bíblia, não fazem parte do cânon bíblico. Então quero falar um pouquinho sobre o que Deus revelou para o nosso tempo. Olha, a verdade, ela é sempre progressiva na história da humanidade. Muitas pessoas no começo da humanidade não tinham Bíblia nenhuma. As informações de Deus eram reveladas pelos profetas e de boca em boca as pessoas elas falavam umas para as outras e elas lembravam. E aí depois de um determinado tempo Deus estabeleceu então que devíamos ter o Antigo Testamento, e essa era a Bíblia da época. Depois o Novo Testamento, e nesse caminhar várias pessoas foram levantadas, como eu falei. No nosso tempo, nós temos também uma pessoa que foi levantada. O nome dela é Ellen White. Ela foi levantada com propósitos específicos. E se você já ouviu esse nome, acompanhe a ideia. Fica até o final aqui. Eu peço para você acompanhar essa ideia livre de todo o pensamento anterior sobre o assunto, tá bom? Então, Deus, quando levanta esses profetas, quase sempre as pessoas que são o povo de Deus estão precisando de um despertar para vários assuntos que foram mal entendidos ou que não estão sendo levados em consideração, e também nova luz sobre vários assuntos, clareza sobre vários assuntos. Então você vê, o ponto ápice dessa situação é o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus. Eles foram justamente as pessoas que, quando receberam a Jesus Cristo, eram para eles terem recebido a Jesus Cristo, eles negaram a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus veio por causa deles e eles o crucificaram. Então, isso sempre aconteceu. As pessoas sempre têm a tendência de misturar a verdade com mentira, de não seguir fielmente o que Deus está revelando, e aí elas se confundem, e quando alguém é levantado, existe mais confusão ainda. Então vamos lá. Quando Deus levantou essa pessoa, Ellen White, ela foi levantada para escrever muita coisa que Deus revelou. Ela foi levantada há 100 e poucos anos atrás, para dar uma luz clara sobre alguns assuntos específicos, importantíssimos para o nosso tempo. Por exemplo, entendimento sobre profecias que já passaram, que estão passando, que vão se cumprir ainda. Você já ouviu falar, por exemplo, da profecia de Daniel, livro de Daniel, onde fala sobre 2.300 tardes e manhãs? O que é isso? Quando esse período começou? Quando ele terminou? O que ele significa? Quais são os próximos passos da história humana? O que exatamente vai acontecer? Como as profecias que falam dos fins dos tempos vão acontecer? Deus já revelou muito disso para você. Deus revelou através da sua palavra, é o cânon bíblico, é a parte principal da revelação de Deus. E se você não estuda a palavra de Deus, não tem como você conhecer Deus a fundo. Saiba disso. Deus se revela através de muitas coisas, através da natureza, através de pessoas, mas se não existe um estudo da palavra de Deus, você com certeza não conhece Deus a fundo. A palavra de Deus, então, revelada a Ellen White, fez com que ela escrevesse mais de 150 livros. É isso mesmo, mais de 150 livros. Em português nós temos mais de 90. Mas a parte principal dos escritos dela, do que ela escreveu, compõe aí uma série que chama Série Conflito. São aqui 5 livros importantíssimos, especiais, que vão dar uma luz assim, é impressionante. Eu tenho recebido mensagem de muita gente
Algumas são cristãos de várias denominações e pessoas que nem eram cristãs, que tiveram contato com alguma coisa desse material e eles, assim, de modo geral, sempre falam: meu, eu não sei como eu vivi tanto tempo sem conhecer essas coisas. Assim como a palavra de Deus, toda a revelação de Deus, ela é esclarecedora. É como se você tivesse os olhos, tirado escamas dos seus olhos e você passasse a ver com clareza coisas que você não via. Então aqui tem 5 livros importantíssimos, olha lá. O Grande Conflito, esse eu vou deixar por último, tá? Atos dos Apóstolos, falando sobre a vida dos apóstolos de Jesus Cristo na palavra de Deus, dando detalhes muito mais aprofundados sobre eles. Outro aqui falando sobre profetas e reis, sobre patriarcas e profetas, todos os personagens bíblicos aqui, a história deles com muito mais detalhes. Todos os livros que ele escreveu apontam para a Bíblia. Todo profeta verdadeiro aponta para a Bíblia e aponta para Jesus Cristo. Inclusive, a própria palavra de Deus diz que nós devemos testar os profetas para ver se são verdadeiros. E dentre os elementos para se saber se eles são verdadeiros, eles têm que confessar a Jesus Cristo e confirmar a palavra de Deus. Eles não podem ir contra a palavra de Deus, senão ele não é um profeta verdadeiro. Então, aqui nós temos esses livros que eu falei. Um desses livros aqui, que é um dos mais legais, demais mesmo, chama O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações é um livro que fala especificamente sobre Jesus Cristo, tá? Tem uns 3 ou 4 livros dela que falam sobre Jesus Cristo. Esse é um dos mais importantes, o Desejado de Todas as Nações. Você vai saber detalhes sobre a infância de Jesus, o ministério de Jesus, muitos detalhes que Deus quis revelar para o nosso tempo. Como eu falei, a verdade é progressiva, ele vai revelando cada vez mais até o fim do tempo, inclusive para que se esteja preparado para o fim do tempo. Esse livro aí, O Desejado de Todas as Nações, é sensacional. Não conheço uma pessoa que leu que não achou assim sensacional, porque é direto de Deus. Não é uma pessoa que escreveu uma história pensando, imaginando, é uma revelação divina para nós. E o livro principal, e tá nessa série, é O Grande Conflito. Talvez aí o principal dessa série. Por que ele é o principal? Porque ele dá um panorama muito claro de como as coisas estão acontecendo, como que está hoje a guerra entre o bem e o mal, por que chegou nesse ponto e o que vai acontecer à luz da Bíblia, dando clareza para profecias importantíssimas. Deus se alegrou em dar essa luz para o seu povo, Deus se alegrou em dar essa luz para a humanidade. Para você ter uma ideia, esse livro aqui tem umas 700 páginas. Eu tenho presenteado algumas pessoas com o livro que é o resumo desse livro, e eu quero presentear você também, eu vou falar um pouquinho no final. Esse livro aqui, para você ter uma ideia, Satanás ficou tão irado quando soube que Deus revelou isso para o ser humano, que tentou matar essa pessoa antes dela escrever. Fez de tudo para matar. Gente, a guerra entre o bem e o mal é real, está o tempo inteiro acontecendo, e você é o único objeto, é o único objetivo do bem ou do mal. Por favor, cara, acredita, Deus já escolheu se revelar para você. Não esteja entre as pessoas que depois vão falar: poxa, eu tive tantas oportunidades e agora que Jesus voltou e eu tô vendo com clareza todo o panorama universal do conflito entre o bem e o mal, eu me perdi e eu não aceitei, eu rejeitei a Jesus Cristo. Por favor, dá oportunidade para Jesus Cristo, mais oportunidade. Ele te ama demais, cara. Ele morreu por você e a palavra de Deus diz que ele morreria mesmo que fosse só por você. Eu quero presentear você com alguns desses livros, pelo menos um desses livros. Então, por favor, me chama aí inbox, me manda seu endereço completo, me manda, eu tenho todos eles em PDF, me chama aí no WhatsApp, me chama inbox, que eu vou ter o prazer de te mandar em PDF, e eu vou ter o prazer de te mandar pelo menos um desses livros físicos, tá? Por correio. Então me manda seu telefone, me manda seu contato, me manda seu endereço, que eu vou mandar pra você de graça, gente. Eu não tô ganhando nada pra isso, não. Eu tô fazendo isso porque realmente Jesus Cristo quer que você saiba a verdade. E só existe uma verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Ele quer que você conheça a luz atual, para você estar preparado para o que está para estourar na Terra. Porque a Terra está prestes a ver coisas que ela nunca viu. A volta de Jesus é certa, gente. Jesus vai voltar, você querendo ou não, você se preparando ou não, mas assim como qualquer conteúdo que Deus revela, esse conteúdo ele tem que ser praticado. A palavra de Deus é a base de tudo que Ele revelou. A palavra de Deus é o guia supremo.
é a palavra de Deus. Mas assim como a palavra de Deus, esse outro conteúdo, se você não aplicar na sua vida, de nada vai adiantar. Como qualquer coisa na sua vida, se você estudar, mas não aplicar, de nada vai adiantar. Tenha uma Bíblia do lado sempre quando você for estudar esses livros, porque a cada página terão várias referências bíblicas e você vai acompanhando na Bíblia e, se você quiser, até na história, para ver exatamente como tudo se cumpriu. Eu realmente gosto demais de você. Você está recebendo essa mensagem, eu gosto demais de você e eu não quero que esse contato que a gente teve, mesmo que seja só virtual, fique nisso. Eu quero ver você de pé na volta de Jesus. Um grande abraço para você. Me chama e vamos falar sobre isso. Se você quiser sentar para trocar ideia sobre isso, a gente vai sentar para trocar ideia. Se você quiser, a gente faz uma videochamada ou o que for. Chama, inbox e vamos falar sobre isso. Se você está recebendo essa mensagem em um outro lugar que não nas minhas redes sociais, me adiciona, me procura lá, Davicol, DAVIKOL. Eu tô à disposição. Valeu, um grande abraço, uma boa semana na presença daquele que te ama e te escolheu.